Gostaria de falar para vocês que hoje a gente vai ter uma live com o Mestre Mário. Daqui a pouco ele está aqui com a gente. Eu havia feito uma outra preparação, mas a gente está com um probleminha aqui na internet. E a gente está esperando agora ele entrar para poder fazer, poder aparecer, para a gente poder fazer a live. Essa live era para ter sido feita ontem, só que a gente mudou o programa aí por conta de imprevistos. Vamos então aguardar o Mestre Mário entrar. Já estou chamando o Mestre Mário, só você entrar. Chamei também pela sua solicitação. Agora é só aguardar a sua entrada. Já que ajuda para os golfinhos, né? Quem sabe? Ó, Mário, acho que vai entrar daqui a pouco. Estou sentindo aí que daqui a pouco você entra. Mais uma vez eu mandei o convite. Mais uma vez eu mandei a sua solicitação. Conseguiu. Estou vendo que você está conseguindo. Olha, Mestre Mário, você deve incomodar muita gente mesmo. Saudações. Não é possível. Mestre Cristiane, lembra, no seu nome já tem Cristes. Fica tranquila, faz parte. Força e fé. Faz parte. Hoje eu chamei os golfinhos. Eu falei, vocês vêm me ajudar, porque não é possível. Eu abro o celular para fazer live em qualquer lugar, falo umas besteiras lá, a live sai. Aí numa live importante que a gente tem que passar 1000 recados, não porque as outras não são, mas às vezes eu abro uma live para falar alguma coisa do meu coração, algo que eu estou sentindo que a gente precisa se conectar. Eu vou para a rua e faço live. Agora eu estava toda preparada no ambiente, mas tudo bem, você já está aqui, tá? Saudações, pode começar a sua live. Gratidão. Gostaria de agradecer primeiramente a você e os Multiespaços por nós termos essa oportunidade de estar aqui compartilhando todos os presentes, todos aqueles que vão assistir a nossa live, com um propósito maior de compartilhar as possibilidades que nós temos neste grande portal, né? Você percebe que tem um grande portal aí acontecendo, tantos acontecimentos, e nós percebemos que houve uma dinâmica na energia, as pessoas estão se movimentando, tudo no planeta está em movimento, e nós também não poderíamos deixar de estar com as infinitas possibilidades que a Aliança Reiki Desígnios tem, das sintonizações sagradas com esse novo momento, essa nova Terra, essa nova humanidade que está surgindo. E nós temos uma semana-chave, né, que abre o portal das energias da nova Terra, da nova dinâmica, da quinta dimensão, da consciência em expansão, que todos estão sentindo. E, exatamente neste momento, a gente oportuniza alguns trabalhos que vamos realizar nesse fim de semana. Então, eu sou Mário Micael Melquisedeque, presidente da Aliança Reiki Desígnios, juntamente com o Multiespaço e a mestre Cristiane Bazon. Estamos dinamizando aqui em lives o compartilhar as informações que nós temos como possibilidade de compartilhar e muitos estarem também acessando. E não acessando somente informações. Você sabe, né, mestre Cris? Dentro de todas as redes, nós temos informações. Ok, mas o que se faz com essas informações se você não tiver vitalidade? Ou seja, se você não sentir que está vivo para poder assimilar essas informações e colocar dentro da sua jornada pessoal, dentro da sua vida cotidiana, para que então você possa promover a geração da sua realização pessoal. E nós temos este conteúdo vital, ou seja, aquilo que vitaliza o nosso corpo físico
emocional, mental, espiritual, para prosseguir em alinhamento com essa nova era, esse novo tempo, essa nova terra e a humanidade que está em cura. E esta cura vai facilitar o despertar ainda mais. E esse despertar vai trazer consciência, ou seja, obter ciência para viver esta realidade que nós estamos vivendo aqui como período de transição planetária. Né? Fomos aqueles que nos auto-escolhemos para fazer a transição planetária. E como que está isso aí na Itália, mestre Cristiane, que eu tenho o prazer imenso de estar conversando com você aí em loco, onde aconteceu Habemus Papa. Então, só um detalhezinho. Está na hora de elegermos um mama. Sim. Está na hora de termos Mãe Maria na regência desta grande portal de pessoas que se alinham com o cristianismo, se alinham com a mãe de todos nós, né? A grande mãe, a grande deusa. Que, claro, cada cultura tem a sua representação, mas, neste momento, vamos deixar com que a apresentação de Mãe Maria, juntamente com o Dia das Mães, possamos aqui já dar o play. Está na hora de uma mama, a mãe, a deusa mãe, regendo o que chamam da igreja. Regendo amor, não Roma, amor. Porque Roma é amor ao contrário. Regendo amor para a humanidade. Ok? Então, só para dar um início, que hoje nós estamos aí num momento muito especial, mestre Cris, transmitindo aqui o meu momento também que é sagrado. Como estão as coisas aí na Itália? Em loco. Conta pra gente. Bom, aqui o pessoal não faz muito movimento em relação a isso de ficar falando, mas eu sinto bastante coisa, você sabe que eu sou sensitiva. E por um acaso, que nada é o acaso, nós estamos essa semana aqui, começando hoje, tá? Hoje, o pessoal que é alpinista da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que estão tomando a cidade inteira em alegria, eles ficam saindo de um lugar para o outro, é uma confraternização. Para mim, isso é um campo, né, de alguma coisa, que significa o final das guerras. Final. A gente já sabe que acabou e que se comemora que acabou e nunca mais terá no planeta Terra guerra, a não ser a nossa guerra interna. E aí eu comecei, como sempre, né? Você sabe que eu não vou à igreja para missas, mas eu vou à igreja para buscar essa energia de Maria, sim, porque aqui na Europa a igreja de Maria é muito forte. Eu já fui para Ivrea outro dia, eu fui para outros lugares, como que chama? Um lugar, eu esqueci o nome, Turim, um monte de igreja, um monte de coisa. E o que eu percebo? A fé das pessoas é bastante grande, sabia? Não é aquela coisa que você entra na igreja e está só tendo a missa. Você sente o campo mesmo daquela devoção. É uma devoção. E aí, eu estou indo fazer 21 dias, né? Como a gente sabe que hoje em dia a gente está pegando os 21 dias para firmar realmente alguns propósitos, de fazer o terço na igreja por 21 dias, por vários movimentos que eu estou vendo. De pessoas que me mandam recados, os atendimentos, mas mais para esse movimento todo. Magnífico. E outro dia você me mandou outro dia algumas coisas, que tudo que está ali eu já tinha falado para o Carlos e eu estou assustada. Porque eu falei, meu Deus, onde que eu estou buscando essas informações? Como eu estou ficando muito na terra, né? Nas árvores, está chovendo aqui, está frio de novo, mas fez um sol. Eu estou sentindo muito perto de mim, mestre, mais do que Mãe Maria, que sempre, né? No meu coração, quem me conhece, eu sou a Mãe Maria e eu, como diz eu ouço e sinto e faço. Madalena, Maria, Portia, a mestra Portia chegou muito perto outro dia e eu até assustei, porque eu nem sabia, né, que ela era tão altiva e tão, né, determinada, e foi depois do nosso curso da Chama Violeta, intensificou
E eu não estava entendendo por quê, aí eu entendi essa semana por causa de algumas transmutações que a gente teve, de total atendimento, essas coisas. E o que eu posso falar é assim, que Mãe Maria já está na regência, só que a gente precisa, né, mestre? A gente precisa ter códigos de luz, a gente precisa ter empoderamento, a gente precisa entender que essa energia que você faz a maestria do Reiki, que vem fazendo, acaba tendo alguns embates, a gente tem embates porque a gente está indo para o justo e verdadeiro que está acontecendo já está acontecendo. E aí o pessoal não quer olhar para isso porque vamos sair da zona do conforto. A zona do conforto é a coisa que mais pega para o ser humano. Então, como nós não temos zona de conforto, eu e você, a gente bate na tecla das iniciações, fala das atualizações, fala da potencialização. A última vez que a gente fez agora também, Santrite, meu Deus, o que foi aquilo? Que empoderamento, que magia! É uma magia do bem, é uma magia branca. Então, assim, na minha opinião, que é minha, tá? As mulheres, assim como esse perfil feminino de Maria, que veio trazendo Jesus para que falasse sobre o amor, a gente é mais fidedigna. As mulheres, quando elas acreditam, elas se juntam. Os homens, eles estão chegando, mas você vê, o mestre Carlos conseguiu falar um pouco da trajetória dele, depois de muito movimento, muito curso, muita terapia, mas agora ele também está me ajudando a falar para os homens, cheguem a fazendo as coisas. Mas, como você disse, a minha impressão que eu tenho, eu estou no lugar aqui que eu vim visitar uma filha de saudade, mas eu não canso de falar para o Carlos, Carlos, nós estamos fazendo alguma coisa aqui. Eu nunca andei tanto por tantos lugares. E onde eu tô, eu tô fazendo minhas coisas, eu tô lá, eu falo assim, eu não faço nada, eu só estou. Então, como eu porto, né? Agora é você que vai falar, como eu já porto muitas iniciações, eu acredito muito nisso. Então, assim, para quem vê essa live, sabe que às vezes eu fico sentindo que as pessoas vão pensar do que a gente vai fazer? Não pensem, não julguem, só sintam essa live. Escutem o mestre Mário falar, escutem essa sabedoria, que não é uma sabedoria de ter cursos e fazer iniciações. É uma sabedoria de um avatar que está na Terra que quer colaborar com tudo que vai acontecer daqui a pouco. E aí, ele não tem a oportunidade, às vezes, porque às vezes existe até a internet que não deixa a gente trabalhar, né, mestre? Mas a gente está por aqui. Então, assim, mestre Cris, tem que... Agora eu deixo você falar, tá? Muito bem. A primeira coisa que eu preciso falar é que realmente você não está aí para passeio, né? Você faz uma viagem dessa intercontinental, né? E você leva a desculpa de que vai visitar a sua filha, isso é desculpa. Você está levando toda a frequência, perdão, tá? Mas você está levando toda a frequência da aliança Reiki Desígnios para pisar esse solo sagrado aí, porque é sagrado, e poder, por onde você passa, você deixa o rastro, né? Você deixa a frequência, você deixa ali o perfume do que é essa energia vital que você porta. E claro que eu sei como você sente esses desafios que acontecem. Nós temos família, nós temos filhos, nós temos compromissos, e tudo isso ocupa tempo do nosso dia a dia. Mas a vitalidade que nós conseguimos conquistar com essas frequências, essa tecnologia da luz, porque não é só sabedoria, né? Sabedoria é luz, mas tem que ter energia vital. Então, quando você tem essa energia vital, você consegue elaborar tudo que está ao redor, e com a fé, ou seja, a força para ser quem você é, você administra no melhor possível. Nem sempre as pessoas que estão ao redor, as pessoas que a gente precisa contatar, elas têm a mesma condição. E aí é que entra o nosso trabalho. Porque quando você tem e ativa essa energia vital de conexão com a fonte, e ontem eu coloquei um
plástico, um adesivo que nós criamos da Aliança Reiki Desenhos, para dizer, eu sou reikiano, agente da luz universal. Então, esses que já foram e buscaram e encontraram o Reiki, assumindo o que porta, assumindo essa conexão com a fonte, por onde passa, mexe. E mexe como? Cura. Então, todo reikiano deveria de ter uma imagem na mente. A imagem do quê? A imagem de Mestre Jesus. É uma imagem muito interessante. Por quê? Lembra, por onde ele passava, as coisas se movimentavam. Em todos os níveis. Ok? Nos níveis de mais consciência, nos níveis de menos consciência, no nível de iluminação da consciência, no nível de desafiar a consciência de muitos, no nível de desafiar o status quo. Por quê? Porque é consciência. E como nós não estamos, a humanidade não está totalmente consciente de tudo, sempre é um desafio você fazer a manutenção para você poder fazer a diferença, ou seja, a transformação. Então, Mestre Cris, com certeza você deve estar incomodando muita coisa aí, muitos registros akáshicos, né, que existem em toda a Europa, no velho mundo, ok? E até por quê? Porque nós vamos ser aqui realmente, na América Latina, o Brasil, a pátria que vai receber a maioria das pessoas para o novo mundo. Aqui é o novo mundo. A América Latina é o novo mundo. Né? Então aqui está tudo para ser desenvolvido. Hoje você está aí na Itália, eu não me lembro da cidade que você se encontra, mas eu estou aqui no Paraguai, na cidade de Oeste, na tríplice fronteira. Ontem mesmo atravessei a ponte da amizade. Então a gente percebe como existe um espaço e um tempo virgem para poder germinar uma nova civilização em tudo que está aqui perto. Aqui nós temos muita natureza, prédios estão sendo elevados agora, há pouco tempo, apenas um certo núcleo. Então tem um novo mundo. Eu estive no Peru há uns anos atrás, lá também. A gente percebe que é um novo mundo, é a nova terra que vai expandir ali. Só que tudo isso é feito de uma forma muito secreta. Né? Olha só, o novo Papa, ele cumpriu a missão dele no Peru. No Peru. Ele é americano, mas ele cumpriu a missão dele, como depois virou bispo, no Peru. Fazendo um trabalho ali de dinamizar, de conexão com as raças raízes que ali tinha. Então, tudo está num certo movimento que nós precisamos ter olhos para ver. E quando a gente fala olhos para ver, ouvidos para ouvir, é consciência. Ou seja, ter a ciência de. E para ter a ciência de, você tem que conectar com a fonte que tudo é. Não é somente com o professor, não é somente com o terapeuta, não é somente com as lives que existem, os cursos que existem, toda a rede de informação. Não! É com a fonte. Porque quando você tem a conexão com a fonte, você traz o que é verdade pura, o que é belo, justo e verdadeiro para a sua próxima ação. E como nós estamos conectados com isso há 25 anos, não, 30 anos já, 25 como mestre e professor, mas há 30 anos já, a gente sabe a diferença que isso causa nas nossas vidas. Como a gente tem uma manutenção para poder transcender os desafios. E nesse momento, quando nós temos esse alinhamento, né, de novo Papa, eleições, buscando a justiça que precisa estar aqui como lei de Pórtia, trazendo a sua espada de luz para separar o joio do trigo ou transformar o joio em trigo. Aí vem a conexão com lei de Pórtia. É o complemento divino de Mestre Saint Germain, regente da nova era, que nós já estamos. Então, a alquimia interior tem que ser feita. Agora, quando nós estamos nesse portal, onde nós temos o Dia das Mães, nós temos a eleição de um novo Papa, e nós temos aí o Vesak, tudo no mês de maio, que é considerado um portal muito sagrado, nós temos que trabalhar. Então, por isso que nós temos aí dinamizado. Estamos anunciando nos nossos grupos, anunciando nas redes, o quê? A iniciação de Maria Rainha Soberana. E o que é isso? Ora, é você trazer, disponibilizar para a maioria das pessoas reikianas já,
Já tem o nível 1 de Reiki, o símbolo sagrado Reiki de Mãe Maria. Então, com isso, você se alinha e você traz tudo que representa a Mãe Maria disponível para você. Porque Reiki é energia vital cósmica. Vem do quê? Do Sagrado Coração do Cosmos, que é quem? A fonte. E quem é a fonte? Tem vários nomes, ok? Mas você tem ali a energia pura do sagrado feminino divino. E como nós estamos muito alinhados com o Mestre Jesus, que Sensei Mikao Usui foi redescobrir o Reiki por causa dele, né? Porque ele queria saber como o Mestre Jesus curava com as mãos, aí temos que lembrar de Mãe Maria, mãe de Mestre Jesus, e do pai de Jesus, né? Que era Saint Germain. Era uma vivência de Saint Germain. Tudo alinhado. Neste momento, onde temos a iluminação de Buda, que foi o budismo em que Mikao Usui, nos 10 anos de procura de saber, dentro dos templos cristãos, como Jesus curava com as mãos, e até hoje não ensinam, ele descobriu aonde? No templo de budismo tibetano, onde tinha um sutra sagrado que ensinava como você curava com as mãos. Ou seja, como Siddhartha Gautama curava com as mãos. E aí nós temos alinhado, veja bem, ascensão de mestre Siddhartha Gautama, juntamente com o Dia das Mães, Mãe Maria. O que nós temos? Essa conexão com a fonte no caminho do Reiki. Ora, imagina, o que nós podemos fazer neste momento sagrado e como as pessoas podem receber isso nesse portal energético que está tudo alinhado para uma bem-aventurança deste novo ano que se iniciou há pouco tempo, agora em março, que ele verdadeiramente se iniciou. Então nós temos aí muitas oportunidades e a gente sempre, a todo momento, em qualquer circunstância, vamos oportunizar para que as pessoas possam estar lembrando de que portam uma tecnologia da luz e aqueles que ainda não têm possam receber para ativar. Porque, Mestre Cris, o momento é agora. A data limite já foi. Então agora é ação. E quem que vai agir? Quem está pronto. E quem está pronto? Da melhor forma, alinhado com a fonte. Nós sabemos a diferença que foi feita em nós próprios a partir do momento que fomos sintonizados ao Reiki. Então, essa é a sagrada ferramenta que nós temos para poder dinamizar a consciência e as pessoas poderem saber o que está disponível para todos nós. E são infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. É com você, Mestre Cris. Deixa eu respirar um pouquinho. Mestre, vamos aproveitar tudo que está sendo falado para falar Sim. do tanto que a gente está vendo no planeta de pessoas novas, tendo infarto. Aí, dentro do meu coração, eu falei para a Tarsila, minha filha, eu falei, olha, faça reiki, né, em você, faça reiki no seu marido, namorado, que ela está junto com ele já, né, moram juntos, porque ele ainda não é reikiano, ele ainda não ativou o código de luz, então aqui eu deixo um recado. Gente, vamos usar o reiki que a gente fez para nós, para nossa família, porque nós precisamos limpar os canais energéticos, isso o mestre Mário pode falar mais sobre, porque o plano dos escuros, igual o mestre Mário fala, né, era que a população fosse disseminada aí, mas nós temos a energia Reiki, que não é só o mestre Mário com a aliança Reiki Desígnios, e eu que somos reikianos, uma infinita, né, movimentação de reikianos que, quando trabalham para essa energia cósmica vital, realmente são pessoas do bem, que estão limpando os canais daqueles que vão aos seus consultórios. Então, mais do que nunca, as atualizações para esse empoderamento, essa ancoragem maior para que a gente possa realmente vir trabalhar. E nesse momento eu sinto muito, mestre, mas eu sinto que vai acontecer coisas mais drásticas ainda, com pessoas que ainda não é que não despertaram, não acreditam que
estamos sobre o véu da ilusão, né? As pessoas acham que isso é papo de reikiano, papo de quem só fica, né, falando essas coisas, mas a gente não é só reikiano. O mestre Mário falou muito bem. A gente tem família, a gente tem conta para pagar, a gente tem um monte de coisa como viver na Terra, como todos vocês. A única diferença é que a gente tem uma credibilidade dentro do nosso coração, que a gente está fazendo o nosso caminho com amor, saber e poder em perfeita harmonia, porque a gente tem, sim, se colocado para fazer cursos e iniciações com as egrégoras que são do presidente Mário, né, mestre Mário, onde ele ancora toda a energia que a gente precisa nessas iniciações. Mas ele também é uma pessoa comum como eu, ele tem a vida própria, os seus desafios. Eu queria falar isso em público, mas não tinha achado o momento, mas eu vou falar hoje. Não se deve cobrar tanto daqueles que estão trabalhando nesse momento, colocando algo no planeta de bom como você está colocando, e eu oportunizando as pessoas a fazerem, porque nós temos toda uma dificuldade para chegar também a fazer esse movimento, porque parece para todo mundo que olha, quem não conhece a energia Reiki, que isso não é de verdade, mas é de verdade. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu vi você pela primeira vez, eu percebi que você era uma pessoa saudável, de células, saudável. Mesmo que a harmonia física não é o que a gente quer, mesmo que a gente vá envelhecendo, a gente tem que ter saúde nas células. E isso, o que corre nas nossas veias, é o fluido da energia cósmica. Então, se a gente tiver... E eu estou em intenso trabalho com isso agora, eu sou 24 horas isso. E eu percebo que eu tenho saúde. Eu tenho saúde mental, a minha saúde emocional está melhorando, porque eu tenho feito vários ajustes comigo, mas porque eu tenho a sua guiança, e não só nos Reiki, como também nas jornadas, como meu marido já deu depoimento, quanto foi bom ele entrar para jornadas iniciáticas. Então, assim, o seu trabalho, Mestre, para mim, não é menos do que um doutor que cuida da medicina da Terra. Você está cuidando da nossa medicina da alma. É isso. É o que eu tenho para falar de tudo que a gente está fazendo, porque há barreiras intermináveis para a gente não fazer lives, para a gente não atuar, mas a gente vai com as pessoas que chegam, que elas chegam e elas ficam muito agradecidas, e a gente tem um trabalho que eu não digo que é de formiguinha, é de formigas, mas todas trabalham juntas, né? Como as estrelas, se a gente não vê todas as estrelas no céu juntas, a gente acha que só tem uma e fica o céu solitário, mas elas estão juntas. Então, somos gotinhas no oceano, mas estamos aqui. E alvo de talvez, não a crítica, mas algum comentário. Então, assim, tudo que está dentro de mim, eu vou ver no outro. Então, eu estou te passando o que eu vejo dentro de você. Uma pessoa que luta, não. Uma pessoa que sabe o que quer, porque a gente não precisa lutar. A gente só precisa ter um norte de não mudar de ideia a cada vez que vem um vento forte, a gente tem que se segurar para ver se a gente não vai cair do barco, né? Porque o barco, às vezes, ele está estreito. E é isso. É por isso que eu continuo fazendo esse movimento, porque quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito determinada e trabalho no nome da verdade, que não é uma verdade nossa, é o que você falou. Acabou o tempo. Acabou aquela parte que está nos finais. Já está tudo acontecendo. Só quem não tiver olhos para ver, não, mas coração para sentir, que é o meu caso. Eu tenho coração para sentir, tá bom? Pode continuar. Mestre Cris, grandes batalhas são dadas para grandes guerreiros. Então, e como você consegue ser um grande guerreiro? Quando você tem grandes desafios. Quanto mais desafios, gratidão. Por quê? Porque você vai conseguir provar para você que pode transcendê-los. Então, eu vou citar aqui, fazer uma propaganda gratuita, né? Mas tem um livro magnífico do Roberto Chinachic, que o título do livro é Problemas. Que bom! Que bom
problemas. Por quê? Porque nós temos que ter humildade para saber que nós não sabemos tudo, que nós não somos exímios em tudo. Nós temos que ter humildade para perceber as áreas que nós precisamos melhorar. Aprender. E quando a gente fala em aprender, a maioria das pessoas, elas não percebem, mas elas vão lembrar inconscientemente de tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para aprender. Pois é, cria. Né? Cria prioridades. Qual é a prioridade? Já diz, idade prior. Aquilo que realmente eu vou ter interesse, eu quero ter interesse. Quer aprender? Vai ter que se dar tempo. Quer escrever um livro? Vai ter que se dar tempo. E você vai ter que priorizar, porque não dá tempo para você fazer tudo. Porque você tem os compromissos naturais do quê? Da sociedade humana. Então, é muito simples entender que todos nós temos desafios. Existe uma diferença em que as pessoas acham que elas são portadoras de uma má sorte, são portadoras de uma nascência, de uma herança que não foi boa, e mantém essa crença viva. Quando nós somos sintonizados à energia vital cósmica, acabou tudo que está conectado em você a coisas que não são verdadeiras e puras. Porque se o Reiki está em todos os hospitais, os melhores hospitais do mundo, a Organização Mundial da Saúde aceita o Reiki, é porque ele cura. E se ele cura, e você sabe, quem já fez Reiki nível 1, sabe, cura físico, emocional, mental, espiritual, ora, você está se libertando do karma negativo. Você esqueceu disso? Estou falando com você não, Mestre Cris. Mas vocês esqueceram disso? Que cura, livra de karma negativo. E Saint Germain trouxe a chama violeta para quê? Para transmutar o karma. O que você está fazendo? Ainda não foi se sintonizar na chama violeta, Reiki, da energia vital cósmica, para se libertar das amarras que você criou com inconsciência e que hoje, com mais consciência, você quer seguir à frente? É exatamente isso. Então, como um professor que às vezes entra na sala e vê alunos dispersos, né? Eu quero convocar aqui aos alunos, e principalmente os alunos, mestres, professores de Reiki. Mestres, professores de Reiki, o mundo precisa de vocês. Se você não quer cobrar, dá de graça. Monta uma turma de graça. Vai lá, abre um cantinho da sua casa e chama as pessoas para fazer Reiki. Você vai ver como você vai crescer. Você tem dificuldade de cobrar? Porque você, eu não posso cobrar porque isso aqui Deus deu, então eu não posso. Você vive numa sociedade que ainda não é divina. E para você atuar nessa sociedade, você precisa cobrar até que mude o sistema. Enquanto não mudar o sistema, não tem jeito. Você quer crescer? Cresce fora do sistema. Vai para o monastério, aí tudo bem. E convida as pessoas para irem se tornar monásticas também. É uma solução. Agora, como nós temos um outro caminho que é possível, né? Um outro caminho é possível. Ora, se você não quer cobrar, dá de graça. Atende de graça. Utiliza o potencial que você tem, a energia vital que você tem, para poder promover despertar de consciência nos seres que estão próximos. Filhos, sobrinhos, sobrinhas, netas, mãe, pai, irmão. Vai, manda ver. Por quê? Porque foi aquilo que você falou, Mestre Cristiane. A data limite chegou. Então vai precisar fazer essa transmutação. Se você quiser ficar aqui e vivenciar tudo que está chegando, que a gente sabe que é a idade da luz, a idade de ouro, com a regência de Mestre Saint Germain, o ouro da humanidade vai ser distribuído. Você vai poder estudar, porque você não vai precisar ficar ali, quebrando pedra para poder sustentar o celular, a energia elétrica, o seu carro, combustível, a roupa, a comida. Não! Veja, isso tudo é uma herança humana. E nós vamos chegar nisso. A humanidade, o planeta Terra, a Mãe Gaia, a Mãe Terra, ela nos dá. Você não precisa conquistar.
Porém, a gente sabe que tem lá uma elite, né? Uma elite que não deveria ter esse nome, porque El, ou seja, Deus está dentro. El significa. Tem alguns que já estão deixando os cargos porque não vão conseguir ficar nessa nova frequência. E até agora escravizou muitas pessoas, muitos seres. Muitos países foram escravizados. Muitos seres humanos ainda estão sendo levados a rituais. Muitas crianças estão sendo raptadas para formar terroristas. Pai, mãe, vigie seus filhos. Presta atenção. Dá amor. E para ter amor, você tem que ser amor. Então vai buscar se aprimorar para poder compartilhar isso. Não tem problema se a mensagem não entrar no primeiro momento. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sei disso. Eu sei disso. Estou tendo tempo de vida para saber tudo isso. Saber que meu pai aceitou, minha mãe aceitou, meus filhos aceitaram, meus netos estão aceitando, todos. Né? O que eu consegui fazer com a família está lá. Quem ouviu e quis, recebeu. Então, isso é uma forma de você auxiliar as pessoas, inclusive, para fazer a transmutação de algumas sabotagens que a humanidade está recebendo desse chamada elite, que não é. Né? São sem alma, sem consciência, na realidade. Então, o que acontece? Existem problemas no nosso dia a dia da convivência natural, da água, do alimento, né? Do respirar, ok? Do dentifrício. Está tudo está movimentado para que nós não possamos passar nesse portal de ascensão que está aí. Porque eles vão perder os escravos. Eles vão perder o domínio. Por isso que, Mestre Cris, existem os desafios para quem são grandes guerreiros. Existem os desafios. E nós sabemos disso e tudo bem, vamos lá. Enquanto a gente conseguir, e a gente vai conseguir, porque cada vez mais tem pessoas despertas, né? Cada vez mais as pessoas estão despertando para a multidimensionalidade, para a tecnologia interior, não somente a exterior, porque nós temos que lembrar sempre. Para você ter uma tecnologia exterior, você desenvolveu a tecnologia interior. Você foi estudar, você foi aprender, você foi treinar, foi praticar e exercer. Quem pega esse caminho para exercer, vai ter as coisas que desejam manifestar. A pessoa que entra numa faculdade de direito vai se tornar um advogado. A pessoa que entra numa faculdade de psicologia vai se tornar uma psicóloga. A pessoa que entra numa faculdade de medicina vai se tornar um médico, vai exercer e vai curar. Vai facilitar. Então você precisa de tempo. E tempo não é só isso. Tempo é energia vital. Tempo é você ter energia vital para conseguir isso e bancar. Mas você precisa ter energia vital. E aí onde você vai conseguir isso? De uma forma muito mais aprimorada, não é tomando os remédios só. Porque remédio é aquilo, remedia. Mas é você ter energia da vida. Que essa energia da vida já transmuta o antivida. Né? Quando a gente fala assim, antibiótico, né? Nós estamos falando que a vida que pode prejudicar a nossa vida. Mas, veja, existe a antivida. E nós precisamos estar sãos, blindados. E quem entra no caminho da energia vital cósmica universal Reiki sabe disso. Não só aprende, sabe. E saber significa experimentar, vivenciar e comprovar. Aí se torna ciência. E, com a ciência promove a diferença no mundo. Então, Mestre Cris, ao vivo aqui, eu não sei se você teve tempo de receber minha mensagem, mas nós estamos dando um presente para o Dia das Mães. Você recebeu? Eu li rapidinho que você escreveu alguma coisa de valores lá, mas eu não vi direito. É melhor você falar. Ok. Existe um presente de uma promoção, um desconto especial para quem é mamãe.
para quem é mamãe e gostaria de ter o código de luz, o símbolo sagrado Reiki de Mãe Maria, até para utilizar para si e também levar essa frequência de Mãe Maria para os filhos. Mestre Cris, uma curiosidade que eu quero compartilhar aqui com todos que estão nessa live. Sabe essa criança que está aí, nessa imagem do nosso banner, da Iniciação Maria, Rainha Soberana? É o meu filho primogênico, o Marshall, com 3 aninhos. E ele, Legal. com 3 aninhos, ele viu Mãe Maria na nossa sala de estar. E ele perguntou, pai, mãe, quem é essa moça que está aí? Aí eu olhei assim e falei, ó, ele está tendo percepção. Aí eu perguntei para ele, que moça, filho? Olha, é uma moça que está... Quem é ela? Aí eu falei, como que ela é? Aí ele descreveu Mãe Maria. Com manto. E eu, como artista, meses depois eu fiz esse trabalho. Claro, hoje ele está com 40 anos. Já 40 anos. Então, mas esse trabalho foi lá, quando ele tinha 3 aninhos de idade e viu Mãe Maria. Então, claro, como nós temos essa possibilidade de ser artista, de pintar, a gente coloca, né, cria o que é uma verdade para nós. E a gente quer compartilhar isso com as pessoas. Então, as iniciadas, os iniciados, porque não é só para mulher, nós temos que, quem acompanha nossas lives sabe que todos nós temos o sagrado masculino e o sagrado feminino dentro de nós. Então, quando um homem vai buscar o colo da sua companheira, quando um homem vai buscar o colo da sua mãe, ele está querendo desenvolver o quê? O seu sagrado feminino. Por isso que todos nós, a gente vem da grande mãe, da grande deusa. E a mãe cuida, né? Nós estamos no planeta que é feminino, tem como espírito o espírito de Gaia, né? A mãe terra. Então, nesse dia magnífico, todas as mamães vão receber um grande desconto para poder facilitar o seu recebimento dessa sagrada iniciação. Vai ter um manual, vai ter o código de luz, vai ter o seu certificado de sacerdotisa de Mãe Maria. Muito bacana, tudo muito bonito, como quem acompanha nosso trabalho sabe que a gente tem prazer de fazer tudo isso. Então, é isso, Mestre Cris. Aí, claro, é um desconto bom. Nós temos aí essas iniciações de 4 horas, elas têm um valor bastante acessível. E vai ficar mais acessível para as mães. Então, quem é mamãe tem oportunidade de assistir agora a nossa live. Quem assistir depois, que a gente vai colocar no canal do YouTube, aqui nas redes, pode entrar em contato com a Mestre Cristiane, que é a nossa representante, organiza nossos cursos online, para poder fazer a sua inscrição e dizer, eu vi a live, ou não vi a live, mas vi ou não vi, e eu quero me inscrever. Aí a Mestre Cris vai perguntar, você é mamãe? Se você é mamãe, você já tem tanto de desconto. Aí ela vai falar para você, ok? É uma grande oportunidade, não é, Mestre Cris? Isso serve para as gestantes também, né? Que estão no primeiro Claro, já é mãe. porque já está gerando. Sim. Na verdade, eu acho que é bom, é um presente, né? Que a pessoa vai receber de 2 lados. Ela vai receber um código para potencializar a energia e um desconto na parte física que ajuda todo mundo que gostaria de estar fazendo a iniciação. O horário também é um horário bem convidativo, né? Nós estamos com o horário aí da tarde, né? Nessa iniciação. A gente vai começar, acho que às 14 horas e vai até umas 18. E é um horário legal porque é um sábado à tarde, né? Então, para quem está no Brasil. Né? Quem estiver aqui na Itália, gente, vai ser mais tarde, mas quem está no Brasil vai ser 14 horas, vai ser um horário legal até às 18, então, se a pessoa tiver compromissos de manhã, dá para ela fazer, e se organizando para o período da tarde. Isso daí é uma das coisas que eu queria falar, mestre. As pessoas estão gostando dos horários, assim, de domingo, das 16 horas às 20 horas, ou das 14 às 22, dependendo do que a gente está fazendo.
das quintas-feiras que a gente fica no período da noite, que faz um tempo que a gente não tá, porque eu tô aqui, o horário fica muito grande, né? Mas a gente também continua. Se alguém precisar do horário da noite, a gente tem das 19 até das 19, né? Não, nas quartas-feiras, das 19 até umas 23 horas, né? Que sempre quando você monta a iniciação. Por que que a gente está falando dos horários? Porque muita gente fala, ah, mas esse horário eu não posso, esse horário para mim não vai dar. E com o mestre Mário, a gente tem bastante flexibilidade de horários. A gente já chegou a fazer um curso três vezes o mesmo curso no mesmo dia, né? De manhã, um horário, à tarde e à noite. Então, assim, há uma flexibilidade. Então, se você não pode fazer nesse horário, é só conversar com a gente. Também, se você tiver muita vontade de fazer outros cursos, a gente pode montar essa agenda e aí vem mais pessoas. Uma outra coisa, Lembrando só um detalhe, mestre Cris, só lembrando o detalhe, é que se você quiser um horário especial, convida alguém para fazer com você, porque nós precisamos de um pequeno quórum. Então, aí você pode chamar uma mãe, outra mamãe, que vem junto. Facilita para a gente dá essa oportunidade para mais pessoas, um novo horário, para que possa realizar logo. De repente, nós temos aí esse dia magnífico. Mas é importante que a gente sempre possa compartilhar essa oportunidade com mais pessoas, porque isso facilita a gente atender você também. E o mestre, você vai falar mais um pouquinho da outra iniciação de Vesak? Desse pleno, né? Preciso que você fale um pouquinho disso, tá? Sim. Essa oportunidade também é fantástica, porque, veja bem, neste momento do Vesak, que também significa o mês de maio, sagrado na Índia, nós temos a oportunidade de nos conectar, nos sintonizarmos com existe, de uma forma mais segredada, aqueles agentes da luz que são mais íntimos dos mestres ascensos. Eles têm uma conexão e eles recebem orientação para chegarem em alguns lugares que nem sempre são divulgados, tá? Para poder, então, receber as bênçãos. E tem alguns lugares no planeta e datas onde isso acontece, tá? Na segunda-feira, que é o dia 12 de maio, quando vai acontecer o plenilúnio, ou seja, a lua cheia de maio, é celebrado o dia de nascimento, iluminação e ascensão, transcendência. Iluminação é uma coisa, ascensão é outra, tá? Iluminação você atinge, aí você tem que manter a iluminação para chegar à ascensão física, tá? Aí o que acontece? É celebrado esses 3 momentos no plenilúnio, no Vesak, é dado o nome de Vesak, onde o Siddhartha Gautama Buda, o Senhor Buda, também tido como o Senhor do mundo, porque ele também é um Melquisedeque, o Senhor do mundo, ele se apresenta, ele se manifesta fisicamente para todos verem esses, vamos dizer assim, discípulos, alunos mais próximos dele, mais íntimos dele, que sabem, que vêm receber orientação e bênçãos. E aí, por isso que é Vesak, a grande bênção. Então, esses auto-escolhidos, que buscaram, encontraram essa conexão, eles se reúnem num lugar basicamente secreto, que você vai saber no dia. A gente conta para os iniciados, quem vem receber a iniciação, a gente conta qual é o local, onde esses seres vão para receber eu diria, a manifestação de Siddhartha Gautama Buda. E ele vem e faz a grande bênção para todos que estão presencialmente naquele local. E claro que esses abençoados, quando voltam para os seus lugares originais no planeta, eles levam com eles este campo abençoado para compartilhar. Porém, todos nós
podemos nos sintonizar bem, mesmo à distância, com este momento do plenilúnio. E nós temos uma sagrada iniciação, onde nós aproveitamos essa data especial como um grande portal para que as pessoas possam ser sintonizadas a esse sagrado momento, que recebe uma iniciação sagrada, Reiki, e também recebe a grande bênção, porque nós vamos também realizar aqui por rede, por internet, esta grande bênção para todas as pessoas que estiverem sintonizadas, fazendo este grande rito, este grande ritual, esta grande cerimônia do Vesak com a gente. Então, contate a Mestre Cristiane, que tem todas as informações que você necessita para poder participar deste momento sagrado. E nós vamos fazer, o início deste momento sagrado vai ser às 20 horas e 25 minutos do dia 12 de maio, segunda-feira próxima, aí você já sabe, noite e horário de Brasil, ok? Então, tá aí, Mestre Cris. Mais uma oportunidade, sábado, à tarde, iniciação Maria Rainha Soberana, recebendo o código de luz de Mãe Maria para portar no Sagrado Coração e nas mãos para transmitir para quem você quiser transmitir todo o potencial que este código de luz porta. E na segunda-feira, deixando o Dia das Mães livres para todos, na segunda-feira à noite, você pode então participar desse grande momento portal iluminado para receber a grande bênção de Siddhartha Gautama Buda, através do plenilúnio, através dessa cerimônia que vai estar acontecendo num local específico, mas também nós estaremos conectados, estaremos transmitindo também todo passo a passo deste grande momento, desta grande bênção que acontece nesses locais sagrados, porém segredados também, como uma forma de proteção. Bom, então acho que a gente já passou o recado, gratidão, mas ainda vou falar um pouquinho aqui do nosso curso, que já estamos aí com um grupo de pessoas, né, que vão fazer o Mahakaruna nível 1, que é muito importante a cura e a iluminação da nossa própria sombra, né, e essa regência de Mãe Kunaim, né, então assim, esse é um dos meus cursos não preferidos, mas a gente vê muita mudança no nosso jeito de ser, no nosso jeito de amar, tendo essa compaixão, essa compassividade, e tudo o que a gente está passando aqui para vocês, muito humildemente eu falo que é para ajudar o planeta realmente a ter essa ascensão com menos dor, porque imagina você, eu, o Mestre Mário, os 200 e poucos mestres que ele já fez, né? E mais esses mestres fazendo mais outras pessoas, a gente agrega e todo mundo falando da mesma língua do amor, do saber e o poder em perfeito equilíbrio, tirando a raiva, tirando a culpa, tirando o medo e realmente falando que a vida não é aquela coisa que a gente ouve, ai, tudo é difícil, ai, isso não vai dar certo. Não, gente. Vamos acreditar que a gente vai iluminando devagarzinho. Ninguém é perfeito, ninguém tem perfeição, mas a gente tem boa vontade, a gente tem força de vontade. E o principal, mestre, que essa semana eu fiquei muito chateada com certas coisas, mas não por julgamento. Mas quando é que todos vão entender que está tudo dentro de nós, não está nada fora? Então, tipo assim, não tem como a gente mudar nada se a gente não realmente abrir o nosso coração. E para isso a gente não consegue sozinho, gente. Eu falo por mim, a gente vai alavancando, é um insight aqui, outro ali. O próprio mestre, professor Mário, fala com vocês, alunos, às vezes eu tenho os meus insights, então todo mundo na humildade, porque está todo mundo na humanidade mesmo, igual ele fala. Então, só que uns já fizeram esse caminho e estão na guiança para os outros chegarem. Então, com respeito e gratidão, mais uma live conseguimos fazer, né? Hoje eu não tive que ir para o meio da rua, consegui fazer aqui. Eu ia querer fazer atrás de uma árvore que chama cerejeira.
E aí, tudo bem, não deu certo, mas a energia da cerejeira está aqui com a gente. E a energia dos golfinhos também, tá bom? E também a energia de Maria Soberana, de Vesak, de Mahakaruna, todas as energias que a gente vai ter agora em maio, tá bom? Lembrando que Mestre Mário estará com a gente em julho, né? A partir do dia 19 de julho estará na presencial também, em Monte Alto e online, que é o sistema híbrido. E é isso, né, mestre? A gente está conseguindo, como diz o outro, a gente vai devagar, pisando e conseguindo atingir metas que a gente, pelo menos que a gente tem com a gente, né? Que é isso que para mim é o mais específico, né? Eu quero para mim primeiro, depois é o outro. E o outro, assim, eu não vou forçar ninguém, eu não forço ninguém mais, isso é bom. Mas a minha atitude, as minhas atitudes mostram que o que eu estou realizando para mim está resolvendo mudanças de hábitos. Pelo menos eu vejo em mim e as pessoas veem. Então, é esse o grande movimento de todas as iniciações e cursos. E quando a gente fala vamos atualizar, eu ainda gostaria que as pessoas viessem dar esse depoimento também junto comigo. Por mais que a gente faça o curso, a iniciação, é como se você tivesse que ancorar outras energias na segunda vez, na terceira vez. E a oportunidade que o Mestre Mário dá de cobrar 50% do valor depois que você já faz a primeira vez, é como se fosse uma atualização de uma mensalidade muito menor do que você investir a primeira vez. Então, assim, essa ancoragem, porque existe uma egrégora que Mestre Mário traz da Aliança de Desígnios, e que também posso humildemente falar que a gente também tem uma egrégora do multiespaço, e a gente junta, e a gente ancora e fala, não, a gente tem força, a gente tem fé para ser quem a gente é. Então, assim, por mais que as pessoas possam achar, mas você quer ser uma coisa, não quero, é porque se a gente não aceita quem a gente é, quem vai aceitar a gente, se a gente não aceita